Bom dia, aqui é o professor Rogério, né? Então vamos começar aqui mais um dia, eu, você e minha porta, e todo mundo, né, tentando estudar junto nesse momento, né? Que é importante, fechamento de semestre. E como é que nós vamos, né, finalizar esse semestre, né? Então, no vídeo passado, eu trabalhei um pouquinho com vocês as referências sobre planejamento urbano. Então, se nós estamos falando em planejamento, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho aqui como é que, o porquê que é necessário que haja o planejamento urbano, que é uma urbanização acelerada. Então, quando nós falamos em urbanização, nós temos uma visão do que é urbano. Ele é baseado no progresso, no avanço, enquanto o que é rural, ele é algo rudimentar, é algo atrasado, é algo que precisa ser modificado para que chegue ao seu progresso, né, ao seu avanço. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui que nem tudo que é urbano, ele representa esse progresso, representa esse avanço, essa prosperidade, né? Que tanto nós conversamos, tanto nós vamos falando em cada vídeo, e muitas vezes fica redundante, né? Mas é importante que cada um desses vídeos, eles nos traz uma visão diferente do que é a vida em cidades, a questão da ocupação territorial, né? Eu comecei desde o primeiro vídeo do bimestre, né? Dessa playlist, falando o que é o território, e nós estamos trabalhando a disputa de poder dentro desse território. Então, dentro dessa ocupação, nós temos que pensar o seguinte: urbanização, quando ela é muito acelerada, ela é solução ou ela é um problema? Ela é um problema local e global. Ela se apresenta como problema? Ela se apresenta como solução? Né? Não há soluções mágicas, né, dentro de uma visão aí de progresso, né? Progresso, uma pessoa ela pode progredir à morte, né? Não quer dizer que ela também pode progredir a melhorar o seu aspecto de saúde. Então, eu vou trabalhar alguns conceitos aqui com vocês que a gente vai chegar a um consenso. Bem, então, iniciando aqui os nossos trabalhos, como todo dia. Então, falar um pouquinho aqui dos nossos objetivos. Então, compreender o processo de urbanização. Então, por que que houve o processo de urbanização? Então, por que os homens, a sociedade, a humanidade, ela se caracteriza como uma espécie urbana, né? Nós, né, seres humanos, nós deixamos de ser uma espécie predominantemente que vive no campo, que tem uma relação diferente com a natureza, e nós passamos a viver mais em cidades, em aglomerados de pessoas, em assentamentos urbanos. Então, nós temos que analisar os efeitos da expansão urbana. Então, quais são os efeitos dessa expansão? Ela está sendo feita de uma forma ordenada ou totalmente bagunçada? Identificar os impactos socioambientais da urbanização. Então, qualquer ação humana minimamente ela gera um impacto. Então, qual é o impacto dentro dessa urbanização? São impactos positivos? São impactos negativos? Muitas vezes, esses impactos, eles podem promover valores positivos, mas é muito mais a questão de quando nós vivemos muito juntos, nós temos alguns problemas que anteriormente nós não tínhamos, que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Bem, então vou começar aqui colocando essa imagem, que é a noite no espaço. Então, essa imagem que eu escolhi aí, o material que eu me baseei para fazer essa aula, ela me coloca para que eu coloque vocês para assistir um vídeo. Como eu não tenho os direitos autorais, eu posso ter problemas com direitos autorais, eu resolvi pegar uma imagem. Essa imagem é da estação espacial e essa imagem ela mostra a cidade de São Paulo durante a noite, né? Então, nós podemos pensar o seguinte:
a cidade de São Paulo, quando ela está à noite, como é uma cidade muito grande, que tem uma vida urbana muito agitada, a cidade de São Paulo hoje, ela é uma cidade que não dorme, literalmente. Esse título de cidade que não dorme, ela foi dada a São Paulo lá na década de 90, mas ela vem ganhando outros aspectos nos dias atuais, né? Então nós podemos ver uma quantidade imensa de luzes, né? A vida na cidade de São Paulo é uma vida muito dinâmica. Nós temos uma movimentação constante de pessoas, de veículos e os serviços, eles são presentes. Então, nessa forma, eu deixo aqui uma pergunta aqui para vocês. Como seria a visão da sua cidade na noite, vista à noite? Se você pegar essa imagem da sua cidade, posso dar um exemplo, uma cidade que eu adoro, que é Araraquara, né? Então, se eu pegasse uma imagem de Araraquara, como é que seria a imagem de Araraquara comparada com a cidade de São Paulo? Se eu pegar uma cidade menorzinha ainda que Araraquara, Igaratá, que é uma cidade menorzinha, como seria a cidade de Garatá em comparação com a cidade de São Paulo? Ou vou além, posso pegar uma das maiores megalópolis do mundo, que é a cidade de Nova York. Se eu pegar a cidade de Nova York, se eu pegar a imagem de Nova York noturna, como seria a comparação de Nova York com São Paulo? Seria a mesma coisa? Então, nós temos que pensar o seguinte: quando nós vemos uma cidade, né, qual é o impacto, né, dessa cidade no ambiente em geral? Nós estamos modificando o ambiente, né? Parece que até as cidades elas são constelações no chão, né? De tão grande, de tão forte que essas cidades são. Para nós darmos continuidade ao nosso assunto, nossa conversa aqui, então, o que é esse raio de urbanização? Então, a urbanização ele é um processo de crescimento do desenvolvimento das cidades. A cidade é algo que já existia há muito tempo, né? Então, as cidades elas se desenvolveram quando o homem ele se tornou sedentário, quando o homem ele conseguiu domesticar plantas e ser produtor do seu próprio alimento, né? Nós, seres humanos, nós somos redentores, nós detemos conhecimento. Um desses conhecimentos que é o mais impactante é o domínio da agricultura. A agricultura faz com que a gente se torne seres assim, sedentários. Nós não precisamos buscar alimento a todo momento. Nós podemos, né, em vários momentos, é, plantar e armazenar esse alimento para nós consumirmos esse alimento em momentos onde esse alimento ele é escasso, né? Então, nós podemos fazer isso. E as cidades, ela se desenvolveu a partir desse sedentarismo. Só que a cidade, no primeiro momento, ele era um local onde se concentrava as ações religiosas, as ações políticas e as ações militares. Então, tudo estava ali dentro da cidade a partir desse ponto. Só que a cidade, ela dependia do campo. Não que hoje nós não dependemos, nós temos uma interdependência, campo, cidade, cidade, campo. Só que naquele momento, as cidades elas não tinham tanta coisa para oferecer para as pessoas, elas mudarem o seu estilo de vida, de uma vida rural para uma vida urbana. Só que esse fenômeno da construção das cidades, elas vão se alterar principalmente a partir da Revolução Industrial e de políticas elaboradas principalmente no final do século XV até o século XVIII, iniciando esse processo na Inglaterra. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth I, ela promoveu a lei do cercamento das terras comuns. O que eram essas terras comuns? Eram as terras que todos poderiam retirar de lá elementos para o seu dia a dia, né? Então, madeira, alimento, caça, pesca. Então, quando nós falamos em urbano, áreas urbanas, as migrações, de uma forma em geral, ela é uma forma da gente pensar na busca hoje da melhor qualidade de vida para as pessoas. Porque as cidades, elas se tornam hoje um local onde tem uma concentração maior de serviços, educação, saúde, trabalho, moradia, entre outras coisas que nós temos que sempre pensar.
e levar em consideração, né, que a cultura, a questão que nós buscamos na vida, a humanidade ela vai mudando com o passar do tempo. E isso também tem impactos negativos. Quando nós vivemos em um local onde tem o adensamento demográfico, olha a palavrinha aí, adensamento demográfico, quando eu reúno uma quantidade muito grande de pessoas vivendo dentro do mesmo local, dentro do mesmo território, eu vou ter problemas, principalmente levando pela questão da expansão e do sufocamento dessa infraestrutura, principalmente das moradias, do transporte, do saneamento básico, do comércio, mas também gera desafios como a desigualdade social, a poluição, sobrecarregando esses serviços públicos. Eu tenho serviços públicos muito importantes, mas ao mesmo tempo, se eu tenho muitas pessoas que vivem em um local e eles estão dependentes daquele serviço público, esse serviço público ele será sufocado. É só pensar na expansão demográfica a partir da especulação imobiliária que vem acontecendo nas cidades brasileiras, né? Principalmente aqui em São Paulo, em regiões que antigamente eram regiões mais residenciais, né? Com casas e não edifícios, e hoje nós estamos vendo o processo de verticalização desses bairros. Será que os serviços públicos que atendiam a população antes dessa verticalização ela será capaz de atender essa nova demanda? Né? Aí fica a pergunta. Bem, então, os fatores que impulsionaram a urbanização. Então, como eu havia falado para vocês, até o século XV, XVI, XVII, as cidades elas existiam? Existiam, mas ela tinha um papel secundário na dinâmica social. A partir da Revolução Industrial, principalmente da criação das máquinas, do mercado de trabalho, essas pessoas elas começam a buscar melhores condições de vida na cidade. Muitos locais ocorreram a expulsão da população rural, né, do campo. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o exemplo da reforma fundiária dentro, né, da Inglaterra. A questão de que as terras de uso comum, elas se tornam terras privadas. E isso também com anseio de se aumentar a oferta de mão de obra na cidade, porque as fábricas, elas precisavam de trabalhadores. E as máquinas, elas vão substituir, em alguns momentos, essa força de trabalho. E principalmente depois, no final do século XIX e durante o século XX todo, a industrialização, ela vai promover avanços na maquinofatura, né, de vários setores da nossa economia. Como assim maquinofatura, professor? Então, antigamente os produtos eles eram feitos de uma forma manual, manufatura. A partir da industrialização, nós temos a maquinafatura, que é a produção de todos os artigos feito de uma forma que nós usávamos máquina. Então, a força de trabalho de uma máquina, ela é muito maior do que a força de trabalho de pessoas. Então, dentro dessa realidade, ocorreu a substituição da mão de obra humana pela mão de obra da máquina. E também isso vai acontecendo no campo, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando as máquinas elas começam a ser cada vez mais sofisticadas e conseguindo fazer trabalhos mais delicados. No caso, né, quando você pensa bem, quando eu comecei a trabalhar como professor, não havia a internet, né? Não havia essa possibilidade de que eu estou gravando minha aula hoje para chegar ao máximo de pessoas. Não, eu tinha o meu público e esse público é o que consumia as minhas aulas. Hoje não. Hoje eu posso com um computador, uma luz e a minha força de vontade de falar faz com que eu chegue em muitos lugares. Imagina uma pessoa que trabalhava como cortador de cana na década de 80, na década de 70. Hoje ela não tem um lugar no mercado de trabalho. Nessas pessoas que não têm a qualificação adequada para viver no campo hoje, para trabalhar com essas máquinas autônomas, elas vão sofrer. E a maior parte dessas pessoas são levadas para a cidade. E as cidades, elas vão ter também essa questão da importância e vão atrair as pessoas pela questão dos serviços.
acesso à saúde, à educação, a transporte, a lazer. Então, essas cidades, elas começam a receber muitos investimentos da iniciativa privada, da iniciativa pública. No primeiro momento, né, quando a gente pensa em urbanização, tudo fica a cargo, né, do poder público, né, da questão do serviço público, do governo, dos órgãos estaduais, municipais. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que a iniciativa privada, ela também tem interesses na modificação na dinâmica da cidade, promovendo investimentos em áreas sensíveis da cidade, mas ao mesmo tempo, né, exigindo da cidade também um toma lá da cá, né? Então, eu invisto na sua cidade, você me dá uma anistia tributária, né? Você me dá uma diminuição nos impostos que eu tenho que pagar. Isso acontece em vários lugares. Então, isso vai ampliando o crescimento da cidade e também atraindo a população, porque vem com aquele discurso de que a cidade é um lugar próspero, é um lugar que pode abrigar essas pessoas. Mas o crescimento demográfico urbano, ele tem um boom aqui em São Paulo, aqui no Brasil, de uma forma geral, a partir do final do século XIX, começo do século XX, né? Então, no século XIX, houve uma política do governo do Dom Pedro II, que depois foi continuado pelo governo republicano, foi a questão do incentivo à imigração, né? Então, os imigrantes, a chegada de europeus, de asiáticos aqui no Brasil, principalmente como uma forma de política voltada. Eu sei que é um tema que eu preciso trabalhar com mais cuidado, falar mais sobre esse assunto, que é o tema do branqueamento da sociedade brasileira. Então, houve uma tentativa de branquear a sociedade brasileira, que a maior parte do povo brasileiro, ele é afrodescendente. O Brasil é o país que tem uma população afrodescendente, é uma maior população afrodescendente do mundo. Então, quando nós falamos em Brasil, nós temos que colocar várias aspas, né? Então, houve políticas de branqueamento da introdução de estrangeiros europeus e asiáticos. Então, com o passar do tempo, essa questão da chegada dos imigrantes, eles vão também aumentar a população urbana, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Por um outro lado, nós também temos outras coisas que aconteciam no Nordeste do Brasil. Então, a década de 1920, né, houve no Brasil um processo de uma seca, né, problemas climáticos muito forte. O Nordeste, a gente sabe que o Nordeste ele sofre com os regimes de chuva. E o Nordeste, principalmente a partir da década de 1920, ele sofre com esse processo. E por conta de políticas locais, né, do Nordeste, nós tínhamos o processo do coronelismo, nós tínhamos problemas com o cangaço, e tudo isso vai fazer com que as pessoas elas se coloquem a migrarem para o Sudeste, através, né, de busca de melhores condições de vida, impulsionando com a promessa de emprego, né, de que as pessoas teriam o básico para viver água, comida. Naquele momento não era nem a questão da educação, era uma questão de ter o básico. E isso, com o passar do tempo, as cidades vão começando a se desenvolver e abarcando essas pessoas, só que com um mínimo de cuidado possível. Uma obra que eu acho que é muito importante de nós lembrarmos, de nós lermos, é o Curtiço, né? O Curtiço é um romance muito importante que ele retrata esse momento, né? Um outro romance muito importante da gente ler, que muitas vezes nós temos Vidas Secas, nós temos Os Sertões, né? Nós temos Morte e Vida Severina. São várias obras que mostram o flagelo do Nordeste e o que essas pessoas buscavam aqui. Nós temos obras importantes também na música popular, como a música Asa Branca, né? Do Luiz Gonzaga, que fala o anseio do sertanejo em buscar melhores condições na cidade. Mas quando ele chega na cidade, ele é tão marginalizado que ele sente saudade do seu local de origem. E isso faz com que essas pessoas elas revejam as suas escolhas. Qual é o maior problema? Não tem como voltar.
Porque, com a medida do crescimento da cidade, a concentração fundiária, principalmente no centro de São Paulo, ali na Moca, Moca Zona Leste, né? Moca, Brás, entre outras áreas, vão começar a também a ocorrer a questão de um processo de expulsão dessas pessoas dos seus locais onde elas estavam estabelecidas, né? No Rio de Janeiro, nós tivemos a reforma Pereira Passos, onde essas pessoas foram expulsas dos cortiços, porque havia uma promessa de reurbanização do centro da cidade. Então, essas pessoas começam a ser expulsas e ir para o centro ou para as periferias. Não quer dizer que era a mil maravilhas esses locais, mas eram lugares onde elas já estavam estabelecidas. Então, quando essas pessoas são deslocadas para as periferias, os serviços públicos básicos, eles não são mais atendidos como saúde, moradia, transporte, educação, lazer. Lazer na década de 1920, 1930, era algo utópico. Nós estamos falando de um momento onde não havia leis trabalhistas. Então, as pessoas trabalhavam muitas vezes em um processo, né, quase de semi-escravidão, né? Não havia salário mínimo, não havia jornada mínima de trabalho, entre outras coisas. E isso, com o deslocamento demográfico, vai fazer com que se acelere o crescimento urbano de uma forma desordenada, causando problemas como a favelização, a poluição e a exclusão social, né? Porque se cria aquele discurso de quem vive em favelas, são pessoas que têm uma índole duvidosa, né? Nós estamos falando, eu estou falando isso aqui com vocês, o porquê? Porque durante muito tempo, na minha formação, né, quando eu era jovem, havia esse discurso, né, de que as pessoas que moravam na favela, ela tinha uma índole duvidosa. Até os dias de hoje, dependendo da situação, nós temos essa questão é, no download no nosso cérebro, que muitas vezes a gente tem né, essa visão. Nós temos que nos educarmos para que nós não repliquemos esse tipo de discurso, mas ele está nas nossas entranhas sociais. E isso é um problema em todos os sentidos. É importante combater a exclusão social. Bem, então a urbanização da sociedade, então a sociedade ela vai se alterando com o passar do tempo, né? O Brasil, que era uma sociedade baseada no trabalho agrícola, ela vai se tornando uma sociedade cada vez mais urbana a partir do crescimento dessas cidades. Mas não era um crescimento uniforme, né? Que acontecia de uma forma igual em todas as regiões. Né? O Brasil, ele tem uma característica muito importante que o desenvolvimento do nosso território ele ocorreu no litoral, na costa atlântica. O interior, durante muito tempo, ele foi esquecido pelo poder público, muitas vezes de uma forma proposital, né? Havia políticas públicas que atendiam às necessidades do litoral e o interior, ele começa a ser, ele é desprestigiado dentro desse momento. Então, como o interior não havia, né, esse interesse, muitas vezes, né, esse interior ele era esquecido, né, principalmente os fatores econômicos, sociais, a vida urbana, ela vai ganhando muito mais notoriedade no Brasil, principalmente com a chegada da família real em 1808, né? Mas não foi algo assim muito forte. Por quê? Porque no Brasil havia uma lei do governo de Portugal que proibia qualquer indústria no território brasileiro. A industrialização ela começa a ser incentivada no Brasil durante o governo Getúlio Vargas, né? A lei, a questão do progresso, né, das indústrias de base. Tanto é que quando você observa essa imagem é de um porto do Rio de Janeiro, de um quadro, né? Então, essa imagem ele mostra, né, que as cidades eram um lugar onde as mercadorias chegavam e as mercadorias saíam. A cidade era um local de comércio, da economia, da política, da religião, mas a vida acontecia no campo. A partir do século XX, a urbanização ela surge como uma forma de modificar esse aspecto a partir da década de 1930.
principalmente com a chegada do Getúlio Vargas no poder. E a partir da década de 1950, nós temos um aceleramento, uma aceleração nesse processo, principalmente durante a promessa do Juscelino Kubitschek, que eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui na descrição falando sobre esse vídeo, que foi a construção de Brasília, que foi a promessa de integrar o Brasil, né? Levar o progresso para o interior. E a urbanização, ela é um exemplo também de uma mestiçagem dessa população. Pessoas vindo de todos os lugares do Brasil e do mundo. E isso vai fazer uma sopa, uma salada genética muito louca nas nossas cidades, né? São Paulo é um exemplo. São Paulo, nós temos um mundo inteiro em São Paulo. Nós temos bairros como a Liberdade, como a Moca, como o Bexiga, né? A Ladeira Porto Geral, há uma grande quantidade de comunidades árabes, né? Eu moro num bairro aqui da Zona Leste chamado Vila Ré. A Vila Ré tem origem italiana, mas hoje ela tem uma comunidade nipônica muito expressiva. Nós temos a chegada também de bolivianos, de venezuelanos, de refugiados do mundo todo. O Brasil tem esse aspecto, né, de agregar essas pessoas. E isso vai gerar o crescimento urbano desacelerado, desordenado, né? E isso vai moldando o espaço urbano, o espaço físico, o espaço cultural e a questão também dessa segregação socioespacial. Locais onde tem um melhor investimento e locais que têm menos investimento. E tudo isso vai fazendo a dinâmica da nossa cidade ela se tornar essa maluquice que nós sabemos. Bem, hierarquia, né, das cidades e dos centros urbanos. Nós temos que entender que, com o passar do tempo, essas cidades elas vão crescendo de uma forma tão rápida, tão maluca, que muitas vezes nós não conseguimos diferenciar onde termina uma, onde começa a outra, onde começa São Paulo, onde termina São Caetano, que é um exemplo, que existe a Avenida do Estado. Então, nós temos que entender que existe uma hierarquia, uma questão: quais são as cidades mais importantes, qual é o papel dela local, qual é o papel dela no estado, no em nível federal e em nível global. Porque as redes urbanas, elas geram essa hierarquia, né? Ela organiza o espaço urbano em uma escala regional, nacional e global, principalmente o fluxo de pessoas, de mercadoria, de informações e serviços. Essas conexões elas formam um sistema que as cidades se relacionam entre si, desempenhando diferentes funções econômicas, políticas e sociais. Por exemplo, uma cidade pode ser um polo industrial, enquanto uma outra se destaca como centro financeiro ou universitário. Então, nós temos vários exemplos aqui. São Paulo. São Paulo é uma cidade em nível global, pensando na questão da hierarquia urbana, nacional, né? Brasília é a nossa capital, mas uma metrópole mundial presente no Brasil é São Paulo. Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte são cidades importantes, mas são cidades importantes em nível nacional, em nível regional, né? São Paulo não, São Paulo é aonde as coisas acontecem, né? Encontros econômicos, feiras, entre outras coisas. Por isso que a cidade de São Paulo, lá no início do vídeo, eu falei que a cidade de São Paulo é uma cidade que não dorme, é uma cidade que sempre está em movimento, né? Eu estou gravando esse vídeo 8 horas da manhã. Por quê? Porque eu tenho que me organizar para poder trabalhar durante a tarde, durante a manhã. Então, por isso que é importante nós pensarmos que nós temos que, a nossa cidade, ela tem essa dinâmica maluca. E isso nos proporciona essa dinâmica, né, de que é a cidade que mais se movimenta, né? E essa é a importância da cidade de São Paulo. Bem, então vou começar a trabalhar um pouquinho cada uma delas. Bem, então, dentro de uma rede urbana existe uma hierarquia de classificação de cidades, como eu coloquei para vocês, a partir da sua importância e influência. No topo estão metrópoles globais como São Paulo, Nova York, Tóquio, Amsterdã, Londres. Nós temos Munique, nós temos Moscou, que são cidades que têm influência na política internacional, né? Principalmente abaixo, dentro desse contexto, ele vai influenciar, ele recebe investimentos internacionais. Abaixo delas, nós temos as metrópoles nacionais,
regionais, centro-regionais e centros locais, cada um em diferentes níveis de serviços e infraestrutura, capacidade de atrair investimentos e população, né? Então, São Paulo, ele tem esse apelo, né, pela atração a investimentos. Investimentos, isso vai atrair mais serviços, isso vai atrair mais pessoas, né? A cidade de São Paulo, ela tem o maior centro de saúde, né, do Brasil, né? A cidade de São Paulo, ela tem um conjunto de hospitais muito significativos. O que é ruim, que são prédios, né, que são instituições privadas. Ela não atende a todos, ele atende a uma parcela pequenininha dessa população, que é a elite, né? Então nós temos que pensar também nessa questão. O desenvolvimento, ele existe? É para todos? Não, né? Importante isso. Então, essa hierarquia é uma dinâmica que pode mudar com o tempo, dependendo de fatores como crescimento econômico, político, né, das políticas públicas, da infraestrutura, da conectividade, né? No caso, vou falar um pouquinho aqui para vocês que é importante nós lembrarmos que a cidade de São Paulo, até o século XX, ela não era essa grande metrópole nacional, né? Quando nós falamos em São Paulo, né, nós ganhamos notoriedade a partir da chegada do café. O café deu essa notoriedade à cidade de São Paulo. Antes do café, a cidade de São Paulo ela não era tão expressiva, né? E isso fica claro a partir do século XX, quando a cidade de São Paulo ela começa a ganhar essa maior notoriedade. E com isso atraindo mais investimentos, mais serviços, porque antes, né, nós tínhamos a cidade do Rio de Janeiro, que era o centro do império, né? Com o passar do tempo, vai se transferindo essa importância para São Paulo, por conta da indústria, por conta da economia, né? Então ela vai se mudando. Quer dizer que São Paulo será para sempre o centro, a metrópole global do Brasil? Não, né? Pode ser que daqui a alguns anos tenha outra cidade que se coloque nesse lugar de destaque, né? Isso vai depender de vários fatores que eu citei anteriormente. Então, dentro dessa hierarquia urbana, né, nós temos que pensar que uma cidade, né, no caso as cidades brasileiras, nós temos essa questão de serviço, de hierarquia nacional, né, elas se interligam entre si, né, então as cidades de nível global, ela vai se interligar com metrópoles regionais, com outros centros que vão levar a questão de organização, da dinâmica do território. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas metrópoles. Então, o que são essas metrópoles? Metrópoles, né, são centros urbanos com maior influência nacional e internacional. Elas concentram serviços especializados, sede de grandes empresas, universidades, infraestrutura avançada. Exemplo: São Paulo, metrópole global, Rio de Janeiro e Brasília, metrópoles nacionais. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa questão de concentração de serviços, né? Saúde, educação, né? A cidade de São Paulo, ela tem uma das maiores universidades, né, do mundo, que é a USP, né? A USP, ela vem diminuindo investimento, a sua importância, mas ela ainda continua sendo um atrativo para várias pessoas do mundo, né, do Brasil, e virem estudar aqui, né? Nós temos empresas aqui dentro, nós temos multinacionais que têm a sua sede aqui, né? A cidade de São Paulo, ela deixa de ser uma cidade industrial nos anos 90 e passa a ser uma cidade de serviços, mas isso não faz com que ela diminua a sua importância, né? A cidade de São Paulo ela continua com essa importância, né, no nível global. Rio de Janeiro, por conta da sua influência cultural, da sua influência turística, o Rio de Janeiro também é uma metrópole importante em nível nacional. Ela não atrai a mesma quantidade de investimentos como São Paulo. Tanto é que há uma rivalidade entre essas metrópoles, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Isso leva a algumas questões de busca por investimentos, né? Tanto é que uma grande parte das indústrias, né, de São Paulo saíram de São Paulo por conta de uma atitude ou de uma prática que nós conhecemos atualmente como guerra fiscal, né? Que os estados eles modificam a sua tributação
Isso faz com que essas cidades elas ganhem mais notoriedades em alguns serviços em detrimento a outros, né? A gente vê essas indústrias como que estava aqui na metrópole, na zona metropolitana de São Paulo, como a Ford, entre outras grandes empresas, que estão indo para outras regiões do país ou da América Latina, né? Por quê? Porque existe essa guerra fiscal e as empresas elas tiram vantagem dessa situação, né, para que elas consigam o seu interesse, que é o quê? Produzir, pagar menos imposto para lucrar mais. Ninguém é bonzinho, né? Isso aí tem que ser bem dito e bem colocado antes de qualquer coisa. Não adianta ficar idealizando uma coisa que não existe. As capitais regionais, né, no caso, que é cidades que influenciam sobre uma grande região, oferecendo serviços como saúde, educação, comércio para cidades menores ao seu redor. No caso de Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Curitiba, Fortaleza. Só nessa lista aí, eu tenho duas cidades muito importantes na história do Brasil. Salvador, que é a primeira capital do Brasil, né, que ela tem essa notoriedade também, ela tem essa questão desse forte apelo histórico, cultural, que fornece serviços ali para a região. A cidade de Recife, que foi uma das cidades mais importantes no período colonial, com a chegada dos holandeses, né, as primeiras universidades surgem, né, em Recife. Só que, com o passar do tempo, essas cidades elas vão perdendo a sua influência em nível nacional, depois em nível global, mas regionalmente elas são importantes, né? Principalmente essa questão da educação, do comércio, da saúde, né? Porque ela atrai essas pessoas que buscam esses serviços das regiões mais interioranas. Aí nós temos os centros subregionais, cidades, né, que de porte médio atraem, né, atendem cidades menores que ficam afastados dos centros urbanos, né, no caso das grandes metrópoles. Essas cidades são como Londrina, Juiz de Fora, Feira de Santana. Aqui em São Paulo, nós temos Campinas, nós temos Ribeirão Preto, que são regiões que estão se buscando maior influência, né, na região, buscando um título de metrópole regional, né, voltando aqui, que seria capitais regionais, né, que seria um local onde atenderia melhor aquelas pessoas que vivem naquela região. No caso, Ribeirão Preto, ela tem uma grande importância ali naquela região do centro do estado, né? Campinas nós temos a Unicamp, né? Então, tudo isso mostra que essas cidades elas são importantes dentro daquela dinâmica. O porquê? Porque quando nós pensamos em busca de serviços, essas pessoas elas podem ser melhor atendidas na sua cidade de origem. Eles não precisam buscar outras cidades para que elas tenham esse atendimento. Qual o maior problema? É buscar investimentos. Os investimentos que poderiam atender melhor essas pessoas, muitas vezes elas não são devidamente aplicadas naquela região. E isso vai gerar uma segregação socioespacial dentro de um estado, né? Nós estamos falando de São Paulo, o maior estado do Brasil em nível econômico, né? Então nós temos que levar em consideração que investimento no interior, ele não é uma bondade, ele é uma necessidade. Aí nós temos os centros de zona, né, que no caso de cidades pequenas, que exercem influência local, gerando, né, geralmente sobre áreas rurais e em municípios muito pequenos. Diversas cidades do interior com a função administrativa, comerciais e básicas, né? Essas estruturas ajudam a entender o fluxo de pessoas, mercadorias e serviços se organizam no território brasileiro. Um exemplo aqui é a cidade de Santos, né? A cidade de Santos, ela é importante por quê? Porque é um local onde, né, o comércio, as mercadorias, a maior parte do comércio marítimo, ele chega no Brasil. E essa cidade, ela tem uma influência muito grande ali na região e faz com que ela tenha uma força estratégica na região,
né? É importante focar isso na sua força estratégica. E com isso, né, ali vai surgindo essa dinâmica e a importância dessas zonas, né, desses centros de zona, né, de zonas regionais. E agora aqui eu vou falando com vocês, né? Então vocês vão me colocar aqui aquilo que vocês entendem, né, dentro desse processo. Primeiro, qual é o nível da hierarquia urbana que sua cidade ela está inserida, né? Você mora em qual cidade? Qual é o nível da hierarquia urbana que você encontra na sua cidade? Né? A sua cidade está dentro de que área dentro dessa hierarquia urbana? Qual é a função da sua cidade? Ela desempenha dentro dessa hierarquia urbana. Então, qual é a função que ela se encontra? A sua cidade, ela teve um crescimento ordenado, bonitinho, tudo aconteceu na sua devida forma, ou ela simplesmente aconteceu de uma forma desordenada? Né? Então aí fica a nossa provocação, né? Que é importante eu colocar aqui para vocês. Essa provocação que é algo essencial para nós pensarmos no estudo da geografia. Bem, gente, então com isso eu vou finalizando aqui o nosso vídeo de hoje, né? Agradecendo a vocês que permaneceram aqui comigo até agora, né? Deixando aqui o meu pedido. Deixa o seu like, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim, que para o meu trabalho, que vocês me ajudem nesse processo, né? Porque nós somos não, né? Eu sou um idealizador, né? Eu tenho muitas coisas ainda para fazer, mas, né, o importante é sempre buscar atender a todos da melhor forma possível e trazer o debate geográfico de uma forma clara e objetiva, que eu acho que eu estou chegando nesse ponto. O que falta ainda é um pouquinho mais de alcance. Então, gente, muito obrigado até aqui, até a próxima e vamos continuar nosso processo aí de estudo. Até mais, gente.